Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez, depois de tanto tempo sem ministrar uma palavra aqui na sala da minha casa, houve alguns contratempos e eu fiquei um pouco inabilitado de estar fazendo isso, que eu gosto muito de... Eu não gosto muito de pregar a palavra de Deus, não. Eu prefiro ministrá-la com ordem, com decência. Eu prefiro ensiná-la para que aqueles que ouvem ao Senhor através da minha vida, eles possam vir a estar aptos a tomar para si a palavra ministrada, a palavra ensinada, para que eles possam, como o próprio salmista Davi ele diz, para que as pessoas que me ouvem possam atar na tábua do seu coração a palavra assim lançada, a semente lançada, para que elas não pequem contra Deus, para que elas também não pequem contra o seu semelhante. E como todos sabem que acompanham o pastor Augusto no seu canal, nas suas redes sociais, e veem as palavras, as mensagens, todos sabem que eu coloco sempre uma mensagem. E a palavra de hoje ela não vai ser diferente. Ela vai ter um tema, melhor dizendo, desculpe. Todos sabem que eu coloco um tema. E a mensagem de hoje, ela não vai ser diferente. Ela tem um tema também. E um tema bastante com um ponto de interrogação, um ponto de exclamação na cabeça de quem ouvir esta mensagem. É um tema bastante polêmico, porque é um tema que envolve muito algo que foi ensinado à igreja no transcorrer de algumas décadas para cá, que a maioria dos líderes evangélicos, não vou dizer líderes cristãos, porque as igrejas hoje elas estão mais lotadas de líderes evangélicos do que de propriamente líderes cristãos. Eu, particularmente, pastor Augusto Menezes, eu não me considero um evangélico. Se qualquer pessoa me perguntar, o senhor é evangélico, eu vou, na mesma hora, vou dizer que não sou. E muitos já até me questionaram, mas se o senhor não é evangélico, como é que o senhor prega a palavra de Deus? Como é que o senhor carrega uma Bíblia? Como é que o senhor vai à igreja? Sim, eu carrego uma Bíblia, eu vou à igreja, sou um pastor, prego o Evangelho de Cristo, mas eu não sou evangélico, eu sou um cristão. Existe uma diferença muito grande entre ser evangélico e ser cristão. Isso eu já ministrei lá atrás e numa mensagem futura eu vou estar trazendo esta diferença entre ser cristão e ser evangélico. A mensagem de hoje não tem nada a ver com isso, tá? Mas ela retrata sobre a última ordenança de Jesus Cristo aos seus. Como eu estava falando aqui, a maioria hoje são pré-tribulacionistas. Eu, como tantos outros, uma minoria é pós-tribulacionista. E nós que somos pós-tribulacionistas, nós temos muita base bíblica para mostrar para os irmãos que quando chegar o momento da tribulação, quando chegar o momento das perseguições, quando chegar o momento das dores, a igreja de Cristo, ela ainda estará na face da terra. É uma coisa que eu costumo muito dizer, eu comento até com a minha esposa, a igreja ela não vai passar pelo olho do furacão, mas ela vai passar pelo furacão. Não sei se vocês já viram um tornado. Um tornado é como um funil, O bico do tornado, ele bate no chão, tirando do chão as coisas no qual ele passa e vai jogando lá para o núcleo. Enquanto ele tira do chão, as coisas não se autodestroem.
As coisas que são tiradas da terra, que são tiradas do chão, elas só começam a ser destruídas quando elas chegam no núcleo. E a tribulação vai ser a mesma coisa, ela vai passar por um grande tornado, ela vai passar por uma grande tormenta, mas ela não chegará a ser levada ao núcleo, ao olho desse tornado, deste furacão, porque ela não vai ser destruída, tá? A igreja, ela vai passar pelo tornado, ela vai passar pelo furacão, ela vai passar por grandes perseguições, ela vai passar por grandes dores, querendo você ou não. Não sou eu quem digo, é a própria palavra de Deus, ela quem diz. Não são as palavras do pastor Augusto, mas são as palavras de Cristo. Até porque quando eu e você nascemos, esta palavra ela já existia. Não é ela que tem que se adequar a mim ou a você, somos nós que temos, somos nós que temos que nos adequar a ela. E o tema da mensagem de hoje é a última ordenança de Jesus Cristo aos seus. E a passagem base, o versículo base, está no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 1, 2 e 3. E eu vou estar lendo com os amados irmãos. E o Senhor, quando ele arrebata o apóstolo João aos céus, quando ali o apóstolo João na ilha de Patmos, ali encarcerado, por ele não ter negado a Jesus, por ele ter mantido a sua fé em Cristo, mesmo em meio à perseguição, diferente dos demais outros apóstolos, que muitos deles morreram mortes cruéis, mortes horríveis, mortes que ficaram na história, mas João, ele foi levado cativo a uma ilha chamada Patmos. E chegando lá, o Senhor o leva até o terceiro céu e revela para ele, através do livro chamado Apocalipse, também conhecido por muitos como o livro da revelação. E o Senhor ali revela, mostra para João o que antecederia o retorno, a segunda volta do Senhor Jesus Cristo, nesta vez, sem pôr os pés na face da terra, para levar, para arrebatar o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos. E no versículo 1 do capítulo 1 do livro do Apocalipse, o Senhor, ele dá uma ordenança muito séria ao apóstolo João. E o Senhor fala assim ao apóstolo João, cujo tema desse primeiro capítulo é introdução. Pelo menos esses 3 primeiros versículos. Do 4º versículo em seguinte, vai vir como tema saudação às 7 igrejas. Mas os primeiros 3 versículos do capítulo 1 do Apocalipse dá-se o nome apenas de introdução. E diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus assim lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, a seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja bem, vou repetir o versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus assim lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, o Senhor arrebata o apóstolo João ao terceiro céu, ali revela ao apóstolo João tudo o que estaria para acontecer no futuro de João, já João sem vida, já aguardando no Senhor a entrada nos céus,
tá? E também essas revelações mostraria o que haveria de acontecer antes, veja bem, antes, não é depois, é antes do arrebatamento da igreja. Então, o Senhor, ele mostra tudo isso ao apóstolo João. E fala para João notificar as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiátira, ou Tiatira, como lhe convém, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós vemos que em meio a essas 7 igrejas, 5 foram totalmente reprovadas. Apenas 2 igrejas foram aprovadas. E o que mais me chama a atenção das igrejas que foram reprovadas é que, em meio às 5 que foram reprovadas, teve uma única que não cometeu nenhum delito. Ela não pecou, ela não errou, ela não fez nada que abominasse o coração, né? que levasse abominação, que levasse tristeza ao coração do Senhor. Mas mesmo assim, esta igreja chamada Pérgamo, ela foi reprovada pelo simples fato dela ser conivente com o erro, ou seja, dela ter aceitado dentro dela os pecados, as abominações, os erros, as blasfêmias, tudo aquilo que entristecia o coração de Deus. A igreja de Pérgamo, mesmo não tendo estado também no acometimento de todos esses fatos, ela aceitou, ela foi conivente, ela permitiu. E por motivo disso, Pérgamo foi uma igreja reprovada. Então o Senhor leva o apóstolo João ao terceiro céu e revela muitas coisas. O livro do Apocalipse é um livro muito incógnito. É um livro que tem muitas, como eu posso falar para você, tem muitas coisas que é como se não tivesse uma explicação. São muitos símbolos, são muitas coisas que fogem à sabedoria, ao entendimento, ao conhecimento humano. Tudo aquilo que o homem ainda mantém dentro de sua mente, reproduzida pela sabedoria do Espírito Santo de Deus, porém pela sua natureza humana, o homem, ele não consegue assimilar numa totalidade de 100% o livro do Apocalipse. É muita simbologia, é muito simbólico, são muitos fatos, com muitas perguntas, digamos desta forma, que nós fazemos, mas que o próprio livro não nos dá tais respostas. Mas, em boa parte, uma boa porcentagem, nós temos o conhecimento do que realmente é o livro do Apocalipse. E nós vemos 4 grandes processos no livro do Apocalipse. Nós vemos os 7 selos do Apocalipse, e dentro desses 7 selos nós vemos 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vemos as 7 trombetas do Apocalipse. E nós vemos também as 7 taças da ira de Deus. A igreja, como num todo, hoje na face da terra, ela querendo ou não, não sou eu quem digo, não é você quem diz, não sou eu quem tenho que aceitar ou não, ou você também tem que aceitar ou não. Isso é o Senhor que determinou há tantos 1000 anos atrás, alguns milênios atrás. Foram determinadas, palavras determinadas, colocações determinadas, uma história já escrita pelo Senhor, que querendo você ou não, a igreja vai passar. Só que tudo isso
foi omitido, tem sido omitido da igreja, até os dias atuais. É como eu falei no início, os pré-tribulacionistas, eles ensinam, eles colocam que a igreja será arrebatada antes das perseguições e antes das dores. Se isso acontecer, só tem uma dedução a tirar: Jesus Cristo é mentiroso. E como a palavra de Deus ela vai dizer que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, veja bem, Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele escreveu que eu e você, se nós estivermos vivos no momento da perseguição, no momento das dores, se nós estivermos vivos naquele período, querendo você ou não, eu ou não, querendo nós ou não, nós vamos ser perseguidos. Se ele escreveu que nós vamos ser, nós seremos. Ali no livro do Apocalipse, capítulo 13, vamos ler. Capítulo 13, no verso 5 ao 7, é o próprio Senhor que fala ao apóstolo João para que ele revele isso, para que ele retrate isso. Não foi o pastor Augusto, não foi a minha esposa, a missionária Neire, não foi ninguém. Perdão, mais uma vez. Eu estou com um pequeno pigarro, me desculpe. Foi o próprio Senhor que assim revelou ao apóstolo João para que ele retratasse, para que ele já deixasse alerta para a igreja, para que nós viéssemos a nos preparar para que nos espera logo ali. E na verdade tem algo muito sério nos esperando. Atrás, vamos colocar desta forma, por trás das cortinas, por trás dos bastidores do sistema, porque querendo você ou não, existe um sistema. Já no período de Jesus já havia um sistema, no período dos profetas e dos sacerdotes no Antigo Testamento já havia um sistema. O sistema ele sempre houve. E ele só vai acabar no momento em que o Senhor destruir ao nosso algoz adversário, o adversário da minha alma, da tua alma, de nossa alma. E com isso também ele vai destruir o sistema. Enquanto isso não acontecer, o sistema vai estar aí. E vai estar elaborando coisas terríveis para destruir a minha e a tua vida, a vida do ser humano, da criação, imagem e semelhança de Deus, e principalmente para destruir a igreja de Jesus. E ali no livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 5, 6 e 7, o apóstolo João, ele escreve assim: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha só, veja o verso 7. Veja bem. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Se você lê a Bíblia, ou se você alguma vez já leu toda a Bíblia, eu, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de ler todas as Escrituras Sagradas, ou seja, toda a Bíblia, algumas vezes. A minha esposa também, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, pastores, presbíteros, evangelistas, que já tiveram a oportunidade, a alegria, o gozo de ler toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que santos somos nós, a igreja. Santo é você, a igreja, que se coloca como tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Então você é como uma igreja viva que vai e que vem. Você é uma igreja viva que vai e que vem. E por motivo disso, sendo tabernáculo do Espírito Santo de Deus, você se torna um santo.
E a este santo que o Senhor deu condições do nosso adversário perseguir e vencer. Porém, se a igreja, no período da perseguição, no período das dores, no período da tribulação, se a igreja não tiver na face da terra mais, se o Senhor a tiver arrebatado, que santo que o nosso adversário vai perseguir? Será que nós já paramos para pensar? Porque a partir do momento que o Senhor arrebatar a sua igreja, os santos já não estarão mais na face da terra. Só estarão aqueles que a palavra de Deus coloca como ímpios, como gentios, que não confessaram ao Senhor como Senhor de suas vidas. Serão os pecadores, os blasfemadores, os prostitutos, os homossexuais. Serão apenas esses. Os ladrões, os mentirosos, os afeminados, os adúlteros, os prostitutos, apenas esses não subirão em meio ao arrebatamento. E eles não são santos, como também boa parte numerosa, estrondosa, dentro da igreja que também não são santos. A cada 10 dentro da igreja, 8 não são santos, apenas 2. Porque não condiz com as escrituras sagradas. Porque não são cristãos, são apenas evangélicos. Então nós vemos hoje um ensino completamente deturpado daquilo que é a realidade. Volto a dizer, eu vejo um homem, olha, uma coisa que eu comentei com a minha esposa, está muito difícil de nós que somos pós-tribulacionistas congregar numa igreja. Porque nós não falamos a mesma língua desta igreja que há décadas vem ensinando o evangelho errado, vem ensinando uma palavra errada, tirando toda a preocupação da igreja no que diz respeito às perseguições, as dores, a tribulação, e vai colocando na mente, vai introduzindo no coração do cristão, no coração até mesmo do evangélico, de que ele pode ficar tranquilo, ele pode ficar numa boa, que não vai passar por nenhuma perseguição, não vai passar por nenhuma tribulação, não vai sentir dores. Vamos estar vivendo momentos tranquilos, mesmo que os nossos olhos humanos estejam vendo nos últimos tempos a palavra de Deus ela se cumprindo. Mas os pré-tribulacionistas estão trazendo uma tranquilidade à igreja, quando não é isso que Jesus diz. Não é isso. Olha lá, vamos ali no livro do Apocalipse, capítulo 7, no verso 13 e no verso 14. Veja bem o que o Senhor revela para o apóstolo João. E é uma pergunta que é feita para um dos anciões. E a resposta, e diz assim, cujo tema desta passagem vai do verso 9, capítulo 7, essa passagem vai do verso 9 ao verso 17. Mas eu quero frisar mais o verso 13 e 14, mas o tema é a grande multidão. Muitos, como a areia da praia. É igual o cântico 509 da nossa gloriosa harpa cristã. Como a areia da praia. E um dos anciões faz uma determinada pergunta. E um dos anciões me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E assim, de onde vieram? E houve uma resposta, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A resposta do Senhor para o ancião não foi dizendo, esses são aqueles
que vieram de um shopping, que vieram de uma pracinha, que vieram de uma sorveteria, que vieram de um cinema, que vieram de uma praia, que vieram de um passeio. Não! Diz que esses são aqueles que vieram da grande. Não fala simplesmente que vieram da tribulação, não, diz que vieram da grande. Olha aqui. Esses são os que vieram da grande tribulação. Foram perseguidos, padeceram dores. E a palavra vai dizer, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes, porque o sangue da igreja santa foi lavada, foi manchada com sangue humano. Em meio às dores, em meio às atrocidades, da mesma forma que o diácono Estevão foi apedrejado, com certeza, antes de sucumbir, antes de dar o seu último suspiro, eu quero acreditar que o seu corpo físico sangrou em meio a tantas pedradas. As vestes do diácono Estevão ficaram manchadas de sangue. Em meio às quarentenas que o apóstolo Paulo levou, sangraram ao apóstolo Paulo. E as suas vestes também foram manchadas do sangue do apóstolo, como do diácono Estevão foram manchadas com o sangue do diácono. Porém, após eles virem do sofrimento físico, do sofrimento humano, o Senhor assim lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, purificando assim as vestes desses homens. E a igreja não é diferente. Volto a dizer, querendo você ou não, nós, igreja, nós vamos ser perseguidos, nós vamos padecer dores. Busque a Deus, se prepare, porque não serão dorezinhas qualquer, não serão perseguiçõezinhas qualquer, serão grandes perseguições, serão uma variedade de dores, serão uma variedade de atrocidades, onde o corpo físico do homem haverá de padecer, haverá você, eu, se nós formos pegos, se nós formos capturados, como Paulo e Silas assim foi capturado, levado até o cárcere, e ali cantavam cânticos, louvavam, adoravam a Deus e entravam em espírito de oração. Se Silas e Paulo foram perseguidos e foram capturados, lançados no cárcere, quem somos nós para chegar no dedo mindinho de Paulo? Quem somos nós para chegar no dedinho mindinho de Silas, do que esses homens foram na história, do que esses homens fizeram? Se lá atrás aconteceram com esses homens, por que não vai acontecer comigo? Por que não vai acontecer com você? Por que eu não vou ser perseguido, capturado, privado de não ser maltratado, de não padecer dor, de não sentir dor, das minhas vestes não serem manchadas com meu sangue? Ou você a mesma coisa? Se aconteceram com aqueles homens, por que não vai acontecer com você? Eu não estou profetizando que vai acontecer com você, mas nós corremos um sério risco, em meio às perseguições, caso venhamos a estar vivos, de nós sermos perseguidos, e caso venhamos a ser capturados, sermos lançados dos cárceres e sermos, meu Deus, vocês não têm ideia, padeceremos muitas dores. Não são as minhas palavras, mas só que hoje não... Olha, quer ver uma coisa que eu tenho muito me entristecido, eu já tenho muito... Há muito tempo eu já venho me entristecendo com isso. Eu vejo cultos hoje, começando às 19 horas. Eu vejo cultos terminando por volta de 21 horas, às vezes 21h30, às vezes 22 horas. Tem igrejas que mantém ali aquela regra de 2 horas de culto, 1h30, 2 horas. Tem igreja que esticam. Mas sabe o que mais me entristece?
é que em meio a um culto que é para Deus, o culto é para Deus, não é para o homem. Só que o homem acha que o culto é para ele. Aí canta-se, traz 3 cânticos da harpa, amém? São cânticos memoráveis, volto a frisar que estão na história, tem que ser entoados mesmo dentro da igreja, dentro da casa de Deus, porque são cânticos feitos para Deus, não para o homem, não para massagear ego humano, mas para adoração ao Senhor. Os cânticos da harpa cristã são cânticos para Deus, não são para homens. Aí 3 cânticos da harpa, em seguida vem ali a palavra devocional. Em algumas igrejas não se é explanada, em outras igrejas existe a explanação que dura muito. Após a palavra devocional, vem uma oração e depois começa. Aí canta-se 2, 3 cânticos para o ministério de louvor. Aí os varões cantam, aí as varoas cantam, aí a mocidade canta. Aí dá-se oportunidade de saudação para 2, 3, 4, 5, que cada um vai, não vigia, e toma-se um tempo enorme. Aí depois tem mais um cântico para se tirar o dízimo e para se tirar a oferta. E quando vai se ver, o tempo mínimo para a palavra. Aí ao final do culto dá-se um tempo de 15, no máximo estourando de 20 minutos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, ela não é mais prioritária dentro da igreja. O que é prioritário agora são as músicas, são as danças, são as oportunidades. O que é prioridade hoje, agora, dentro das igrejas, são os revelamentos, são as profetadas. O que é prioridade hoje, dentro das igrejas, são os retetés da vida, são os repleplés da vida. Mas a palavra de Deus, que a Bíblia vai dizer que é a única que cura, que salva e que liberta, hoje ela não é prioridade dentro da igreja. A prioridade hoje dentro da igreja é o aparecimento humano. Já não é mais preparar a igreja para o que está para acontecer. A prioridade hoje dentro da igreja já não é mais o ensino das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, mas sim para mostrar o estrelato do homem, para mostrar o preletor, para mostrar a desenvoltura da missionária, do missionário, a voz altissonante do cantor, e tantas coisas. Mas a prioridade hoje já não é mais a palavra de Deus, o ensino das Escrituras Sagradas. Eu estava conversando com a minha esposa na semana passada e eu trouxe para minha esposa 2 grandes exemplos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo. Nós vimos ali aquela passagem ali de Neemias, quando ele tem conhecimento do estado que se encontrava a sua cidade natal, Jerusalém. O coração dele se entristece. E o rei Artaxerxes, vendo no semblante do seu amigo, o Neemias, porque eles eram amigos, tanto o rei como a rainha de Judá, eles veem ali o semblante caído do seu amigo e procuram saber o que aconteceu. E Neemias ali, com muita tristeza no coração, revela para o rei, revela para a rainha o porquê da sua tristeza. E ele pede para que o rei e a rainha permitam que ele retorne à sua cidade natal para ele fazer alguma coisa, ele fazer a parte dele. E o rei e a rainha permite. Porém também dá a Neemias cartas e mais cartas, porque Neemias passaria por inúmeras províncias, inúmeras cidades,
E por cada cidade que Neemias passasse, ele pudesse adquirir algo que pudesse levar para Jerusalém, que pudesse vir a ser útil na reconstrução da cidade, dos muros e da cidade. Porém, Neemias, quando chega lá, ele encontra um sacerdote chamado Esdras, também muito triste em ver a sua cidade naquela situação, conjecturando, pelo menos o meu entendimento, o meu pensamento. Eu quero acreditar que senta aqueles dois homens, o sacerdote Neemias, que até então era apenas um copeiro, mas um servo de Deus, um servo do Deus Altíssimo. Eu quero acreditar que aqueles dois homens, eles entram num acordo. Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém, enquanto Esdras levanta as paredes do templo. E cada um faz aquilo no qual foi colocado para fazer. Ao final de tudo feito, a Bíblia vai dizer que durante muitos dias, no período da tarde, Neemias, Esdras e os levitas, na praça, ministravam a palavra de Deus num período de 5 horas, todas as tardes, durante muitos dias. E ali o povo de Jerusalém, sentado na praça, se deliciava com o ensino. Olha só, durante muitos dias na praça, uma palavra ministrada, pregada, ensinada durante 5 horas. E o povo crescia em entendimento. Vamos para o Novo Testamento, para o tempo da graça. O apóstolo Paulo, ele ministrava durante 9 horas. E o povo também crescia em entendimento. Jesus, no Monte das Oliveiras, ali passou horas, dias, ministrando ali na relva, com aquele povo ali, todo observando o ensino, ouvindo o ensino de Cristo. E todos cresciam em entendimento. E como é que está a igreja hoje? O tempo para o ensino, para a palavra, é mínimo. Quando o mínimo deveria ser o que se fazem hoje. O mínimo para a palavra deveria ser um marco de 1 hora. Que deveria ser o mínimo de palavra dentro de uma igreja, mesmo que fosse um culto de 2 horas. O mínimo de uma palavra ministrada deveria ser de 1 hora. E o que mais me entristece é que tem líderes evangélicos que dizem, trazem aquela passagem bíblica, aquele versículo bíblico que diz que não é por muito falar. Meu Deus, isso é uma desculpa descabida para não priorizar a palavra. Porque um povo que não tem conhecimento da palavra é um povo que se deixa levar por qualquer tipo de doutrina, principalmente a doutrina de demônios, a doutrina do homem, que o apóstolo Paulo fala ali no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1. Meu Deus, nós estamos às portas de viver um grande caos global. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir, ela está se cumprindo. E olha, eu e você, volto a frisar, se nós não sairmos desta terra em meio ao nosso óbito, em meio à morte humana, mas se nós estivermos vivos, nós vamos ver o nosso algoz adversário, ou seja, a marionete de Satanás, que é o anticristo, se assentar no seu trono. Ninguém sabe se será na Europa, se será na Ásia, se será no Oriente Médio. Até então ninguém sabe, existem muitas especulações. Que vai sentar na Europa, ali em algum país da Europa, que vai sentar em algum país da Ásia, que vai sentar-se em algum país do Oriente Médio. Também existem algumas especulações que será na América do Norte, ou nos Estados Unidos, ou na América, ou no Canadá, não se sabe, na verdade. Mas todos nós sabemos que o nosso adversário, manipulando
o anticristo, ele vai se assentar em algum lugar, vai ofuscar tudo que se procede de Deus, vai se dizer Deus. E sabe de onde vai vir a maior aceitação do governo do anticristo? É lamentável, é muito triste eu colocar isso. A maior aceitação do governo do anticristo será por parte da própria igreja de Cristo. A maior aceitação, a maior adoração, o anticristo ele vai ser adorado pela maior parte. Não é pelo ímpio, mas é pela própria igreja do Senhor. Meu Deus. E querendo você ou não, nós estaremos na face da terra. Volto a dizer, a não ser que eu ou você venhamos a morrer antes disso. Que o Senhor venha para mim ou venha para você antes. Isso não é arrebatamento. Arrebatamento é quando o Senhor levar a sua igreja como numa coletividade. Mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Um dos maiores erros que um homem ou uma mulher no púlpito de uma igreja, de posse de um microfone, diz tanto ele como ela, estou aqui diante de mais uma igreja que na sua totalidade vai subir para os céus. Cuidado, isso é mentira, hein? Isso é uma das maiores mentiras que o diabo coloca na boca de um homem e de uma mulher em cima de um púlpito, de posse de um microfone. Porque nós vimos ali no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, vai dizer que já é tempo que comece o julgamento, porém que se comece por dentro da casa de Deus. E o próprio Senhor quem diz, nem todos que estão em Israel são israelitas, ou seja, nem todos que estão dentro da casa de Deus são seus servos. Existem dois tipos de povos dentro da igreja. Existem os cristãos, como eu venho sempre falando, e existem os evangélicos. Só vai para a glória os cristãos. Os evangélicos, infelizmente, vai ficar. Porque os evangélicos falam a mesma língua deste mundo, os evangélicos eles se portam como este mundo, os evangélicos se vestem como este mundo, os evangélicos eles são amigos desse mundo, os evangélicos eles andam de mãos dadas com este mundo, os evangélicos aceitaram o mundo dentro da casa de Deus. Os evangélicos não têm limite. Já os cristãos, não. Eles não olham para o homem, eles olham para Deus. Os cristãos não olham para este mundo, para a moda deste mundo. O cristão, ele olha para a cruz, para o ser primitivo da cruz. Mas a cruz já nem existe mais, pastor Augusto. O próprio Cristo diz, aquele que quiser vir após mim, que carregue a sua cruz. É o próprio apóstolo Paulo quem diz. Paulo se converteu após a ressurreição de Cristo. A cruz também já não existia mais. Mas ele diz ali em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 17. Ele vai dizer que o Senhor não chamou para batizar, mas o Senhor chamou para pregar o evangelho de Cristo, para que a palavra da cruz não se fizesse vã. A palavra da cruz. Então a cruz, ela tem uma palavra, porque foi na cruz que eu e você conquistamos a nossa salvação, conquistamos a nossa alegria de sermos chamados filhos de Deus, porque foi no momento da cruz que o véu foi rasgado de cima para baixo. A cruz ela tem que estar viva na minha e na tua vida, mesmo que aos olhos humanos ela já não exista mais, mas dentro do meu e do teu coração ela tem que estar viva. Só que no coração da igreja hoje ela já não existe mais e não está viva. Nós vemos aqui no livro de Atos capítulo 8, que fala ali sobre o eunuco e Filipe. É algo que me chama muita atenção, uma coisa que está faltando dentro da igreja hoje, que é o ensino. O livro de Atos, capítulo 8, no verso 29, verso 31, e vai dizer assim: e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei eu entender se alguém não me ensinar?
E o eunuco rogou a Felipe que subisse com ele, se assentasse ao lado dele na sua carruagem e assim o ensinasse. Viesse abrir a sua mente para o que ele, eunuco, estava lendo, pois ele não estava entendendo. Tanto que ele pergunta para Filipe, ele pergunta, esse homem fala de quem? Fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? Ele estava lendo ali o livro de Isaías. Então hoje nós vemos muitas pregações, mas nós vemos muito pouco ensino. E o ensino verdadeiro, ele só pode ser entendido através de um tempo ótimo do ensino da palavra. O mínimo de 1 hora. Porque toda a palavra que Paulo ministrava era ensino. Toda a palavra que Esdras ministrava era ensino. Toda a palavra que Jesus Cristo ministrava era ensino. E nós vemos esses homens tendo tempo suficiente para ensinar. E nós vemos a igreja hoje dando um tempo muito mais do que resumido para o ensino, para a palavra, priorizando, volto a frisar aqui, tantas coisas dentro da igreja, mas não priorizando o que é necessário. Porque o louvor, ele não vai me levar para o céu. A oportunidade que vai dar para Joãozinho também não vai me levar para o céu. A oportunidade que vai dar para Joãozinho também não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é o ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai me curar, ela vai me libertar e ela vai me salvar. A palavra de Deus cura, salva e liberta. Não são minhas palavras, é a palavra de Cristo. Então, volto a colocar aqui. A palavra, ela vai me libertar. Após ser liberta, ela vai me curar. Após a libertação e a cura, ela vai me salvar. Então, isso tudo, a libertação, a cura e a salvação, só pode vir através do ensino da palavra de Deus. E todo culto tem que ser ensino. Eu vejo aqui tantos nomes para culto. Eu vejo culto de libertação, eu vejo culto disso, culto daquilo outro, e também o culto, né, de ensino. Mas eu acho que não deveria haver culto de libertação, não haveria de ter culto disso e daquilo. Não, todo culto deveria ser culto de ensino. Porque a Bíblia diz, eu ainda há pouco falei aqui, alguns segundos atrás, a palavra é que liberta. Então ensine. Através do ensino você vai ser liberto, através do ensino você vai ser curado, através do ensino você vai ser salvo. Meu Deus! Então o Senhor chamou a mim, chamou a você para sermos discípulos, para que, uma vez discípulos, nós viéssemos a ensinar. Nós vimos ali no livro de Mateus, capítulo 28. Olha só. Após a sua ressurreição, após a sua morte e ressurreição, 40 dias e 40 noites aqui no meio do seu povo, Jesus totalmente espiritualmente dizendo, já não mais no seu corpo físico, mas no seu corpo majestoso de glória, ele dá a última instrução aos seus apóstolos, seus discípulos chamados apóstolos. E ele diz assim, está no livro de Mateus capítulo 28, no verso 19 e no verso 20. Como também está ali no livro de Atos 8, 36 e 39. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro o Senhor nos manda ir, Ele não nos manda ficar entre 4 paredes, um teto e um punhado de cadeiras. Veja bem, Jesus, Ele nos manda ir. A minha esposa uma vez falou para mim, meu filho, onde era a igreja de Jesus? E eu fiquei pensando, realmente Jesus não tinha igreja. E ela falou para mim, meu filho, a igreja de Jesus era a casa de Marta e Maria, era o barco de Pedro e João, era a casa de Bartimeu, era a casa de Zaqueu. A igreja de Cristo era o Monte das Oliveiras. Aonde Cristo ia, por onde ele passava, ali era a igreja, porque Cristo era a própria igreja, como ele é a própria igreja.
Por isso ele disse para os seus discípulos: ide e fazei discípulos. E no verso 20 ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então o Senhor, quando Ele nos manda ir, Ele nos manda ensinar. Ele não diz: vai, quando você quiser ir. E quando você for, quando você tiver com vontade de ir, pregue. Não, Ele diz: ide e fazei discípulos, batizando no nome do Pai, batizando no nome do Filho, batizando no nome do Espírito Santo, e ensine a minha palavra. Porque quando em vida humana aqui, eu não cansei de vos ensinar. É muito sério isso. É muito sério o que estou fazendo com a igreja, o que fizeram com a igreja. No livro de João, capítulo 14, no verso 26, vamos lá. João 14, 26. O Senhor diz assim, através da vida do apóstolo João: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele nos trará à memória tudo quanto o Senhor lá atrás ele fez, tudo que ele nos ensinou e tudo que ele falou. Aí eu faço uma pergunta: na igreja hoje, é verdadeiramente ensinado? Sejam sinceros. Na igreja de hoje, verdadeiramente é ensinado o que Jesus ensinou? Na igreja atual, hoje no século 21, a igreja dos últimos dias, verdadeiramente é anunciado, é ensinado a doutrina dos apóstolos, que os apóstolos eles deram continuidade naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus ensinou. E nós hoje, o que nós fazemos dentro da igreja? Qual tipo de palavra que nós hoje pregamos ou ensinamos ou ministramos dentro da igreja? É muito mais sério do que se pensa. E nós estamos prestes a vivenciar um fato que a própria palavra de Deus ela diz que em nenhum momento do mundo se viu, ou ouviu, ou se viveu. E nós vamos viver, nós vamos ver que é o governo do anticristo. A única coisa que ainda detém o governo do anticristo na face da terra não é o Espírito Santo de Deus, não é não. Ele não vai vir após o Senhor arrebatar a sua igreja e com isso levar consigo para o céu o Espírito Santo, não. O que impede o assentar o governo do anticristo, o que impede o assentar do anticristo na face da terra, não é o Espírito Santo, não. São as leis humanas. É a lei constituída pelo homem que ainda impede do anticristo entrar com seu governo global. Porque quando não estiver mais em nenhum país do mundo a lei humana, aí ele se assenta no seu devido lugar e governa o mundo. E temos muito poucos países ainda que mantém viva a sua igreja. Eu vou dar um exemplo, as suas leis. Eu vou dar um exemplo. A nossa nação, o Brasil. O governo Bolsonaro ainda mantém viva as leis. Acabou com a corrupção, acabou com tantas coisas, tantas ladroagens, tantas situações bizarras que nos últimos anos do governo, passado,
que nós vimos tinham. Nós vemos hoje viva a igreja, nós vemos hoje viva a família. Isso impede o anticristo de se assentar e governar. São leis. Mas, se o digníssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro, se ele não conseguir se reeleger automaticamente, deve ser alguém do governo passado que vai assumir, possivelmente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ou uma pessoa indicada por ele. E ele vai implantar no nosso Brasil, na nossa nação, primeiro o socialismo, que vai destruir as leis. O socialismo vai destruir as leis, a Carta Magna, a Constituição brasileira. Ou seja, vai destruir a igreja, vai destruir a família, que são duas instituições que, unidas, mantêm viva as leis. E vai implantar o socialismo. Se esse partido, se o governo anterior vencer, for constituído como novo administrador a partir do dia 1º de janeiro do ano de 2023, vai trazer o socialismo, que com isso irá destruir as leis. E uma vez as leis destruídas por motivo do socialismo, logo em seguida trará o comunismo, que haverá de tirar de posse tua, minha, nossa, aquilo que nós adquirimos com o suor do nosso rosto, em meio a anos de trabalho. A minha casa, a tua casa, os nossos bens, as nossas famílias, os nossos filhos, esposas, esposos, papais, mamães. E não somente no Brasil, como num todo. Nós vemos em alguns países que o socialismo já impera. E o povo desses países já não tem mais direito a nada. Virou-se um país socialista comunista, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso de alguns países na África, como é o caso de alguns países na Ásia, como é o caso de alguns países aqui da América Latina. Nós temos inúmeros países espalhados pelo mundo que já são socialistas comunistas, onde tiraram os direitos do seu povo. E quem manda é o governo. Tudo passou a ser do governo federal. O povo já não tem mais poder sobre até mesmo a sua própria vida. Então, enquanto houver leis no mundo, independente do país que seja, o nosso adversário, ele não pode dar o seu sinal de vida, ele não pode dar o ar da sua graça. É isso que ainda está impedindo o anticristo de mostrar a sua face, de implantar o seu governo. Não é o Espírito Santo de Deus, mas em breve a lei vai ser, as leis humanas, elas vão ser extinguidas em todo o globo terrestre. E com a igreja na face da terra, com o Espírito Santo de Deus ainda também na face da terra. Aí o nosso algoz, ele colocará o anticristo no seu devido lugar. E a palavra de Deus, ela vai dizer que o próprio Deus dará poderes ao anticristo, onde ele ressuscitará mortos. Ele vai trazer estabilidade à economia mundial. Ele vai saciar a fome do planeta. Ele vai trazer paz, entre aspas, uma falsa paz ao mundo, onde haverá apenas uma moeda, uma possível criptomoeda, onde haverá apenas uma única língua, onde haverá apenas uma única religião, haverá unificação das religiões,
onde as religiões unificadas, elas terão um único Deus para adorar, e esse Deus será o anticristo. E a igreja, hoje, lá na frente, ela própria vai adorar o anticristo. Meu Deus, se prepare, porque nós estamos vivendo os últimos dias, a palavra de Deus ela está se cumprindo. A igreja ela está vivendo, eu quero acreditar que já está vivendo as aberturas dos selos. Está vivendo alguns cavaleiros do Apocalipse. A igreja ainda não viveu o soar das trombetas. Nem a primeira trombeta ainda foi tocada. E olha que são 7. E nós vemos no livro do Apocalipse o caos que cada trombeta soada traz à face da terra, traz à humanidade. A única coisa, o único processo do Apocalipse que a igreja não vai viver é as 7 taças da ira de Deus. Porque as 7 taças da ira de Deus não foi feita para a igreja. Foi feita para Satanás, os seus seguidores e a sua trindade, que é o falso profeta, que é o anticristo e a besta. É a trindade de Satanás na face da terra. Então você, quando tiver a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de ministrar, de ensinar, seja nas ruas do evangelismo, seja numa live dentro da sua casa, seja no púlpito da sua igreja, pare de pregar abobrinhas, pare de pregar mentiras, pare de falar de si próprio, mas ministre, prepare quem te ouve, prepare o povo para o que realmente está para acontecer. Estimule a igreja, quem te ouve, a ler as escrituras sagradas. Hoje eu não vejo mais os líderes evangélicos estimulando o seu povo a ler a Bíblia. Eu conheço várias pessoas dentro da igreja que nunca leu a Bíblia toda. A cada 10, 8 nunca leu a Bíblia toda. Isso é um absurdo. Como eu posso dizer que sou cristão se eu nunca li a Bíblia toda? Como eu posso dizer que sou cristão se eu conheço meu Deus apenas pelo simples fato de alguém me falar quem Ele é? Mas não o conheço através do fato dele se revelar para mim através da leitura e do estudo das Escrituras Sagradas. Volto a dizer, querendo você ou não, a igreja vai estar na face da terra no período das perseguições e das dores. Então se prepare, porque será um caos global. Haverá de ter uma nova pandemia em breve. Você não tem ideia do que essa nova pandemia, quando ela vier, você não tem ideia da destruição que ela trará à face da terra. A letalidade dessa primeira pandemia, que foi o coronavírus, chamado de Covid-19, a letalidade não chegou a 1% de óbito. Mas a próxima pandemia será algo monstruoso, será de uma letalidade de cerca de 40% da população mundial. É algo muito sério. E com a igreja do Senhor na face da terra. O coronavírus foi apenas um ensaio. Foi apenas um ensaio do que verdadeiramente está para acontecer como uma verdadeira pandemia. Então prepare quem te ouve, prepare-se você, prepare a sua casa, prepare o seu esposo, prepare a sua esposa, prepare seus avós, prepare seus pais, prepare seus filhos, prepare seus netos, prepare a sua igreja, prepare quem te ama, prepare quem te ouve. Porque haverá de vir um caos de uma amplitude tão grande na face da terra,
que a própria palavra de Deus é quem diz que ninguém, o mundo ainda não viu, não ouviu e não sofreu. É algo muito sério. E isso não é após o arrebatamento da igreja, não. É antes do arrebatamento da igreja. Aí o Senhor vai dizer que por causa, olha só, que por motivo do sofrimento dos escolhidos, Deus abreviaria os dias. Então, quando o Senhor ver que os seus escolhidos, ou seja, a sua verdadeira igreja, está verdadeiramente sofrendo, Jesus vem e arrebata o seu povo. Então se prepare quem te ouve, porque, volto a dizer, querendo eu ou não, querendo você ou não, querendo o ser humano ou não, nós vamos viver boa parte das perseguições, vamos passar por muitas dores e vamos passar por boa parte da tribulação. Busca o Senhor, prepare-se, separe-se, encha-se do Espírito Santo, para que quando chegar esse momento das perseguições e das dores, quando possivelmente, não sei se eu vou padecer dor, se você vai padecer dor, se nós vamos padecer dor, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a igreja estará na terra no período da tribulação. Então, encha-se do Espírito Santo de Deus. Prepare-se para que quando a dor chegar no teu corpo físico, o Espírito Santo de Deus que estiver dentro de você, te enchendo, ele possa tomar para si as suas dores, para que aconteça com você o que aconteceu com Estevão e o que aconteceu com Paulo. O Espírito Santo de Deus tomou para si as dores daqueles dois homens. Amém? Nas vossas orações, não esqueça de orar pelo pastor Augusto Menezes, pela minha esposa, missionária Nery Menezes, e pela minha filha, Rafaela Menezes. Amém? Deus assim vos abençoe. Shalom Adonai.